Vou começar agora a primeira fase do planejamento, que é a fase de levantamento de dados. Antes eu só queria relembrar o que foi dito na introdução ao planejamento, sobre planejamento cíclico, planejamento flexível e planejamento contínuo. Esses conceitos servirão de base para esse tipo de planejamento e para que os senhores possam entender esse organograma. Alguém lembra o que é pensamento cíclico? Cíclico é o que você tem que repensar várias vezes. Fica num ciclo. No caso do planejamento, você chega a um ponto e começa a ver se está tudo correndo bem, senão você começa novamente. Você vai fazendo em ciclos de verificação para ver se está tudo correndo de forma certa. Eu não sei se... sim, o planejamento cíclico, ele é uma característica do planejamento que ele me dá a possibilidade do planejador poder voltar a qualquer momento que ele quiser no planejamento. Então, a qualquer momento que o planejador quiser voltar no planejamento, em qualquer ponto que ele quiser, ele pode voltar. Então, okay? Planejamento flexível, alguém lembra? Flexível você não ficar preso aos métodos, às ferramentas, às ideias, você poder mudar ele de acordo com as suas necessidades que você sente no momento. Você manter ele flexível para poder fazer alterações nele se necessário. Com certeza. Todo planejamento é flexível. Deveria ser, pelo menos. E planejamento contínuo? Só veja. Continuar planejando sempre, cara. Nunca parar, mesmo que você voltar no cíclico, mesmo que se você precisar mudar, sempre de uma forma flexível, mas nunca parar o planejamento. Sempre planejando e executando, e planejando e executando. Isso, planejamento contínuo, ele é uma característica do planejamento que a pessoa sempre vai planejar. Planejamento não é uma coisa estática. Planejamento, agora faz o planejamento, agora vamos executar. Não é isso. Sempre você vai ter que planejar conforme as necessidades. Planejamento vivo. O planejamento vivo. Um dos exemplos do planejamento contínuo que eu sempre falo é o jogo de xadrez. O jogo de xadrez é um planejamento contínuo. Tá? Então esse aqui vai servir de base para... Esses conceitos vão servir de base para a gente entender esse organograma. Bem, senhores, vamos começar Bota os conceitos a primeira fase, levantamento de dados. Jesus, eu pensei que Temos o conceito... mais cabelo aqui, né? Temos o conceito problema e solução. Para fins didáticos, eu vou colocar o conceito do problema não como se fosse uma coisa ruim, mas o problema é uma situação em que as pessoas, o planejador no caso, ele vê que necessita ser alterada. Tá, ok? Então a gente considera problema não é uma coisa... O problema é uma coisa ruim. As pessoas normalmente consideram, mas para fins didáticos, problema é toda situação que precisa ser alterada. Tá? Para onde? Para uma situação onde não esteja presente o elemento gerador do motivo da mudança da situação anterior. Bonito. Ou seja, o problema ele sempre vai mudar para uma situação onde essa situação seja diferente da anterior e cuja situação ela não vai ter o elemento motivo, o elemento que gera a mudança, o elemento que o planejador viu a necessidade de gerar a mudança. A solução é a situação onde não está presente o elemento gerador do motivo da mudança da situação anterior. Então, eu vou explicar isso com exemplos. Problema: estou com fome. Solução: saciar a fome. Qual o elemento gerador do motivo da mudança? A fome. Então a solução ela seria saciar a fome. Ela já tirou a fome do campo. Então, problema, solução. Problema, solução. É fundamental com que o planejador entenda qual que é o problema. Primeiramente, é necessário entender o problema. Então, o problema é a primeira coisa a se entender. E é uma coisa essencial, porque muitos planejamentos não dão certo porque o planejador não entende qual é o problema. Problema: sou desorganizado. Solução: ser organizado. Qual que é o elemento
gerador do motivo da mudança? A desorganização. Então a solução ela é uma situação em que implica que a desorganização não esteja presente. Então a solução é ser organizado. Agora eu vou complicar mais um pouquinho. Problema, estou com dor de cabeça. Solução, pan. Fica melhor. Eu digo, conhece. Depende. Tirador. Não. Sei lá, até você não se tornar viciado. Falou Raul Seixas, tá ligado? Por quê? Viciado Ai, é. gente. Ou com grego. Miligrama ou 1 grama? Toda a situação ela precisa ser analisada. Tá? A gente não pode pegar a situação e ver a situação como de primeira vista. A situação precisa ser examinada com calma. Então, estar com dor de cabeça é somente um sintoma. Qual é o elemento gerador disso aí? Não está dizendo. Então, este é um problema que ele está incompleto, ele está faltando dados. Falta dados nesse problema. Então, para o planejador resolver esse tipo de problema, ele tem que buscar mais dados. Ele tem que buscar por que está com dor de cabeça. Para quê? Porque no momento que ele encontrar o elemento gerador do motivo da mudança, ele vai encontrar a solução. Pode interromper você? Pode? Não. Não sei. Esse aqui é para interromper mesmo, porque A palavra aberta desde o é começo. a palavra reta desde o começo. Isso aí Nesse caso, então, o problema não seria esse problema, né? Na verdade. Teria sido o cara que vai ser o planejador. Ele se deparou com a situação de que está com dor de cabeça. Baseado nisso, Ele vai achar um nesse momento problema. ele vai tentar procurar qual que é o problema que acarretou a isso. sim. Esse seria realmente o problema. Esse seria realmente o O problema. resto foi tipo assim, não, opa, apitou alguma coisa O resto aqui. foi É só sintoma, problematização, né? Tipo, um gerente de projeto, pô, a equipe tá uma bosta, não tá produtiva. O problema não é a equipe tá produtiva. Uhum. O problema é porque ela não tá produtiva. Porque ela tá produtiva. O que apitou foi a dor de cabeça. Pá, porque Então, isso é essencial. Tá? O planejamento, ele implica resolver problemas. O planejamento nada mais é isso. O planejamento não é nada mais do que a pessoa enxergar um problema, ou seja, uma situação que precisa ser mudada, enxergar a solução. Da onde que ele vai tirar a solução? Do problema. Primeiro ele enxerga o problema para depois enxergar a solução. Nunca ele enxerga a solução para depois enxergar o problema. Nunca a pessoa chega assim e fala assim, pô, eu preciso de dinheiro. Eu quero dinheiro porque... Qual o problema? ela dormiu em cima do dinheiro. Agora eu quero dinheiro. Entendeu? Então, o planejamento, primeiro você busca o problema, para depois você, em cima do problema, você encontrar a solução. A gente fez com a nossa empresa, a gente primeiro buscou a solução que a gente queria fazer para depois entender qual era o problema dos clientes, por isso que não deu certo. Eu acho que não fez isso não, mas é que eu falo. Problema, primeiramente. Depois solução. E a trajetória que eu vou percorrer do problema até a solução se chama linhas de ação. E, consequentemente, uma linha de ação que eu escolher será a minha decisão. Mas nesse primeiro caso, nessa primeira fase do planejamento, a gente vai estudar como levantar dados. Que é preciso o planejador, para ele planejar qualquer coisa, é preciso que a pessoa tenha dados o suficiente para que a pessoa possa ter subsídios, tantos quantos possíveis, para se tomar uma decisão. Se o Dani estivesse aqui, ele ia falar que planejamento é o design. Com certeza. Não, o design é repensar como vai ser feita a solução. Resolver. Verdade. Cada planejamento deve possuir apenas um problema e uma solução. Eu coloquei aqui um exemplo. Problema 1, problema 3, problema 2, problema 3. O problema 1 ele tem duas soluções. O problema 3 ele tem 3 soluções. O problema 2 ele tem 3 soluções. E o problema 3 ele não tem nenhuma solução. Sorry. Cara, engraçado, tio. O problema 1, como ele tem duas soluções, para que eu possa resolver toda a situação, eu tenho que dividir o planejamento. Ou seja, eu vou planejar
com o problema 1 mais a solução 1 e problema 1 mais a solução 2. Para cada problema, para cada planejamento, eu tenho um problema e uma solução. Eu não posso ter duas soluções para o mesmo planejamento. Eu posso ter duas soluções para o mesmo problema. Posso ter. Entendeu? Por exemplo, se a pessoa chegar para mim e falar, pô, a pessoa está devendo 50 reais para mim. Aí a pessoa fala assim, pô, eu não posso te pagar 50 reais agora, só depois no mês que vem. Mas se você quiser, eu te dou 50 reais em bala. Você quer? Tem duas? Eu quero 50 reais em bala. Caraca, Tô aqui, solução. Então, para cada planejamento, eu tenho que ter um problema e uma única solução. Sim. Ok? Legal isso aí. O problema 3, ele não tem nenhuma solução. Se o problema 3 não tem nenhuma solução, eu não tenho que iniciar o planejamento. Eu tenho que primeiro encontrar a solução. Entendi. Eu não começo nenhum planejamento, não começo a levantar dados nenhum se eu não tiver a solução. Por quê? Porque a solução é o meu farol. Ó, tem um cara ali levantando a mão de novo. Eu só não posso não ter entendido o seu conceito de solução, porque para mim o planejamento era para achar a solução. Não entendi, não ficou muito claro para mim. Eu tenho que ter a solução já para depois você planejar somente a execução dessa solução? Por exemplo, a solução seria uma mudança que você vai fazer na situação do problema para uma situação que você acha que não tem que ser mudada. Para uma situação tipo ideal. Entendeu? Isso é solução. Não significa que você achou a solução que o problema está solucionado. Mas você tem que sempre colocar uma solução, entendeu? Tipo, a solução é como se fosse uma meta. Ela é como se fosse uma direção. Objetivo. Para lá, um objetivo. Entendeu? Pode ser que no meio do caminho eu encontre outra solução. Mas se eu encontrar outra solução no meio do caminho, o que acontece? O planejamento é cíclico. Então eu volto lá no problema, volto lá na solução, refaço aqui minha solução, levanto dados e para depois eu continuar percorrendo o processo do planejamento. Tá ok? Ficou claro isso aí? Tá bom. Então, o planejamento, como antes eu falei, ele precisa ter uma solução. Vamos lá. Linha de ação é o caminho a ser feito para se chegar do problema à solução, descrevendo o que fazer e como fazer. Isso aí vai ser a fase 2 do planejamento. Tá? Isso aí não é para vocês pensarem agora, mas é para vocês terem pelo menos uma noção do que é uma linha de ação. Fatos são dados ou acontecimentos reais, evidentes ou comprováveis que estão relacionados com o problema ou a solução. Vou explicar isso por exemplos. Conclusão é o resultado de uma análise do fato. Devem ser deduzidas em vantagens ou desvantagens, limitações ou possibilidades, facilidades ou dificuldades, bem como procedimentos que poderão ser explorados durante a execução. Vamos lá, o que seria um fato? Um fato é qualquer coisa que você observa. Fato, parede é branca. Fato, essa câmera está aqui. A câmera está perto da parede da sala. Fato, PH está de tênis. Fato, Diego Sorrilha está com laptop. Tudo isso são fatos. Mas o fato, para o planejamento, ele tem que ter uma relação com o problema ou a solução. Então é preciso que o planejador ele analise todos os fatos. Então ele vai começar a levantar um monte de fatos para que ele possa ter subsídio para ele levantar dados. Tá ok? E conclusões são análises que eu faço de cada fato, baseadas pode ser em experiência que eu tenho, ou meus próprios julgamentos, e que vão realmente direcionar o meu planejamento. Vou explicar isso por exemplos aqui. Fato, está chovendo. Conclusão, não vou para o trabalho de moto, pois é extremamente perigoso andar de moto na chuva. Fato, conclusão. Então o que interessa para o meu planejamento? É só o fato? Não. É fato, mas a conclusão. Eu tenho que concluir alguma coisa do meu fato. Porque se não concluir alguma coisa, fica só fato.
Essa é a conclusão, ela tipo, é tipo a solução também? Porque tipo assim, um problema, está chovendo. A solução é não ir pro trabalho de moto. A solução Porque- é mais como você vai até o trabalho com a chuva. Aí seria Conclusão, isso. análise do fato, que tá chovendo, tipo, como você vai. Qual que é a relevância disso? Até porque você precisa ir pro trabalho. Então, a a conclusão é como você vai solução chegar até o não trabalho. Entendi. Então você sabe que você não vai poder ir de moto, mas beleza, você tá. não vai poder. Mas como você vai Tipo então? assim, beleza, clareou. Isso aí, tipo assim, é um fato, entendeu? Tá chovendo. Isso. É um Como fato, isso interfere no seu não planejamento? chove. Que você sabe que você não pode ir pro trabalho, então a moto Aí, já tá conclusão, excluída. não vou parada. para o trabalho. É isso, não. Então como interfere no seu planejamento? Né? Eu tenho que tirar alguma coisa desse fato, eu tenho que tirar uma capacidade, uma limitação, uma incapacidade, uma possibilidade. Tudo que eu possa tirar desse fato, eu tenho que concluir. Então quem tá falando parecido com dados e informações, tipo, como se fato fosse um dado e a conclusão fosse uma informação referente àquele dado. Entendi. Beleza. Domingo, depois das 12 horas, depois de meio-dia, todo o comércio está fechado, isso é um fato. Conclusão, devo verificar com antecedência se os ingredientes da comida de domingo estão na cozinha, a fim de evitar imprevistos. Fato, conclusão. Pode crer. Fato, ao se instalar o sistema operacional do computador, há sérios riscos de se perder dados. Conclusão, realizar um backup do computador é um procedimento bastante útil. Isso é uma conclusão que eu tirei. O fato existe. Entendeu? Por que a gente difere fato e conclusão? Porque muitas pessoas elas só analisam fatos. Eu tenho que transformar esses fatos em alguma coisa que vai me ser útil. Não adianta eu ter somente fatos. Tipo, Por exemplo, vocês vão analisar, vocês vão fazer uma pesquisa de mercado, pesquisa de universitário, enfim. Vocês vão ter dados, vão ter fatos. Os fatos, Ignora ela. por si só, são fatos. Mas se vocês não concluírem o fato de vocês, não vai servir para nada. Então, existem pessoas que desprezam realmente, né, a conclusão. Burlas. E as coisas não caminham bem. Não significa também que você consiga chegar a uma conclusão. Às vezes você despreza, continua só com fato. E fica fato pelo fato. Todo fato você deve guardar, porque o fato pode ser uma coisa útil no futuro. Porque no futuro, vamos supor, se eu estiver lá na execução, aí na execução eu concluí um fato. Eu concluí aquele fato lá que estava sem conclusão. Aí eu volto atrás e concluo. Isso é maturidade no planejamento também, né? Entendeu? É interessante esse caráter. Eu tenho que concluir, tá? Mas, se você não tiver uma conclusão na hora, guarda tudo que você fizer. Guarda tudo. Fato, são 16 horas. Faltam 3 horas de trabalho no mutirão. Por que você escreve mutirão? É mu sem L. Por que vocês fazem É isso? que é multi, é mais de um. Mutirão. É mais de um. São Conclusão. multi e não. Devemos verificar se as luzes externas estão Não, funcionando. irá, né? Graças a Deus. Conclusão, devemos verificar se as luzes externas estão funcionando para o andamento do mutirão que será feito por algum momento sem a luz do dia. Ou seja, eu tenho o fato, mas eu concluo em cima desse fato. Nem sei, tia Val, tô ligado que você quer comer. Fato, Aqui, ó. há 15 biscoitos salgados e 5 biscoitos doces Presta atenção. que para essa- 10 pessoas comerem. Conclusão, a pessoa que come dois tipos de biscoitos deve evitar comer 2 biscoitos doces, para que não falte para a pessoa que coma somente o biscoito doce. Entendeu? Pera aí, senão a gente tá tendo um AVC aqui, Você tá ligado? entendeu? Você entendeu isso? Não, Vou ler eu junto tava- com ele. não, eu entendi. Então explica. Não vai! Que tipo, se Não, for- vai explicar. Entendeu? Explica. Tá, se são 10 pessoas e tipo, são 20 biscoitos, se você comer 2 biscoitos de um tipo só, alguma pessoa vai ficar sem um do outro biscoito. Então aí você tem que comer um de cada tipo para todo mundo poder comer um de cada tipo. Não foi isso. Ele falou que tem pessoas que só comem biscoito doce. Você vai
Dentro do planejamento daquela pessoa, já quebrou, já ferrou. E ela não come biscoito salgado. É que eu Porque já vai dar um dei, bagulho eu já de dei a cada um. solução, então. Porque não vai dar um de cada um pra todo mundo, porque tem 15 de um só. Qualquer gente ninguém vai comer um de cada, um doce com salgado. Não pra todo verdade. mundo, um doce com salgado. Existe um fato, eu tenho que concluir em cima desse fato. Porque tendo 20 biscoitos, cada um vai comer 2 do mesmo jeito. Mas ali ele fala, Quais existem dois? pessoas que comem biscoito apenas doce. É. Então tá, continue, Zenão. A pessoa não é diabética. Ah, tá. Continue, Zenão. É verdade? Fato mais conclusão. Fator. É verdade. Fato mais conclusão igual a fator. Isso aqui é um conceito. Então vamos dar uma revisada aqui, ó. Problema, primeiramente, primeira fase do levantamento de dados. Né? O levantamento de dados é a primeira fase do planejamento, a primeira etapa do planejamento de dados. Problema. Eu tenho que encontrar o problema. Sim. Encontrando o problema, verificando o problema, ou seja, verificando a situação que precisa ser alterada, que eu vejo necessidade de ser alterada, eu encontro uma solução. Que seria uma situação que eu tenho em mente em que não existirá mais essa necessidade de mudar. Que é a solução. A solução, ela é um farol do meu planejamento. Uhum. Mas não, É uma meta. mas não necessariamente a solução tem que estar correta. Como assim? Porque, um exemplo, a gente viu um problema, no exemplo da Conquista mesmo, a gente viu um problema e a gente imaginou uma solução para isso. Então a gente vai fazer um levantamento de fatos e aí, tipo, se essa solução não for correta, mesmo assim a gente está caminhando para essa solução. Então, olha só. Uma coisa que não se pode confundir é solução com linha de ação. Não se pode confundir solução com linha de ação. Por exemplo, vou dar um spoiler aqui. Na Conquistou. Vou dar uma problema. spoiler, ele conquistou, caraca, o moleque sabe. Qual é o problema? As pessoas não... A situação. Vou te dizer um problema aqui. Certo. As pessoas não sabem economizar. Isso é um problema. Qual que é a solução? Conquistou. Não. A Conquistou é uma linha de ação. Ah, tá. Entendi. Entendeu? A solução é as pessoas saberem economizar. Entendi. Entendeu? Então o fato das pessoas saberem economizar tem que ser o alvo de vocês. E como que a pessoa vai chegar até lá? Através da Conquistou. Você coloca um Conquistou, que eu não sei o que é ainda, se é uma ferramenta, se é alguma coisa que a pessoa vai utilizar para que a pessoa possa saber economizar. Porque se eu fizer qualquer coisa, qualquer ferramenta em que a pessoa não vai saber economizar, não tem a solução. Entendi. Entendeu? Então, primeiro tu enxerga o problema. Problema enxergado aqui. Depois, a solução. Se o problema, a pessoa não sabe economizar. Mata ela. Resolve o seu problema. Cara, Eu gosto do tio porque ele é lógico. Problema. É 0 e 1. Solução. Problema, solução. Linha de ação é o caminho que eu vou utilizar para chegar à solução. Nesse caso, a criação de uma aplicação para ajudar ela. Isso. É o que fazer e como fazer. Isso vai ser a linha de ação. Ah, tá, entendi. Tá? Então, para cada problema, para cada planejamento, eu tenho que ter um único problema e uma única solução. Se o problema tiver duas soluções, eu tenho dois planejamentos. Eu faço um planejamento para chegar até a solução 1 e até a solução 2. Se o problema não tem solução, opa, volta aqui. Eu tenho que ter uma solução. Eu tenho que ter uma meta. Lembra do que eu falei? Que uma frase do Sêneca, filósofo grego, que ele disse que quando a pessoa não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Uhum. ele não sabia porque ele era cego, né? Por isso ele não sabia. Nenhum vento é favorável. Ou seja, se a pessoa não sabe para onde vai, Como que eu faço pra retirar o não adianta a pessoa fazer milhões de coisas que nada vai ajudar ela. Ela tem que saber qual a situação dela aqui. Minha situação é essa. O que eu tenho que fazer para sair dessa situação? A pessoa não precisa enxergar
enxergar lá na frente, bem 10 mil passos depois. A pessoa conseguiu enxergar mais um passo, pô, vai para aquele passo ali. Ó. Enxergou mais um pouquinho, vai para aquele passo ali. Aí a pessoa vai caminhando. E assim é o planejamento. Entendeu? Fatores. Estou revisando aqui porque isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Tem que revisar direto para esse conceito ser fixado, tá? Fatos. Toda observação que eu faço com relação ao problema, à solução, tudo que eu faço, eu penso, estou pensando na vida, pô, eu vejo aqui, pô, lâmpada é fluorescente, isso é um fato. Fato é tudo aquilo que eu observo, mas tudo aquilo que eu observo que tem a ver com o problema ou a solução. Tá? Fato. Fato, conclusão. Conclusão é tudo aquilo que eu pego o fato e eu concluo alguma coisa a partir daquele fato, baseado em alguma experiência minha, baseado em algum julgamento que eu tenho para fazer com relação àquele fato. Então a conclusão ela tem que exprimir uma vantagem e desvantagem, ela tem que exprimir uma capacidade e incapacidade, uma limitação, uma possibilidade, uma facilidade, uma dificuldade. Tudo isso, a conclusão, ela tem que exprimir isso. Entendeu? Fato, não tenho dinheiro. Conclusão. Em casa. Assalte um banco. Não, essa é a solução 2 do problema. Primeiro Tenho 50 reais. Conclusão. Oba! O que eu Aí, tá vendo? Ô moço, qual é a capacidade que eu tenho? Isso é uma conclusão. Fato mais conclusão igual a fator. Fala. Então, para o fato ser considerado um fato, tem que ter algum fator lógico nele também. Porque se eu falar assim, é um fato que é melhor ir para o trabalho de carro do que de moto. Não, isso não é um fato. Então, isso que eu estou dizendo, depende. Não, mas isso não é um Isso é fato. um julgamento, entendeu? Então, isso que eu estou dizendo. Isso poderia entrar na conclusão, É, não no fato. Então, exatamente isso que eu estou dizendo. Nem tudo que eu observo pode ser um fato, porque eu posso observar. Não, mas você não observa você indo. Então. Você observa que está chovendo. Fato, Entendeu? Aham. A chuva está chovendo é o fato. Hum. A conclusão que seria você falou agora. Ir de carro ou não E de eu moto. não. Mas você não observa você indo ou não. Sacou? Mas eu não Isso posso. aí entraria numa conclusão, não no fato. Ah, tá, entendi. Sacou? Entendi. O fato é que está chovendo. Ou tá a inauguração do BRT. Entendi. Vai de helicóptero. Já é antes das 10 horas É. e depois das 3. Entendeu? De outro jeito. É importante que a pessoa tem que analisar o fato. O que é fato? Porque se a pessoa não analisar o fato, ela pode concluir, ela pode fazer uma conclusão em cima de coisas hipotéticas. Exatamente. Entendeu? Então é importante analisar o fato. O que é fato? Pô, fato é isso aqui. Entendeu? Conclusão. Aí eu concluo em cima de uma coisa que exista, de uma coisa que eu observo. Eu não posso concluir alguma coisa de uma coisa que eu não sei. Não pode ser. Pode ser que seja. Pode ser que chova. Não, você... Não é um fato que vai chover, mas pode ser. Pode ser que chova, pode ser uma conclusão do que você viu com a sua observação. Por exemplo, observação, fato. O céu está preto. O céu está preto. Meu Deus do céu! Tá vendo? Se controlou. Eu fiquei quieta. Conclusão. Cara, pareceu de um babaca. Só mano. Conclusão. Pode ser que chova. Eu não posso concluir em cima de coisas hipotéticas. Então, mas. Tá, entendi. Eu ia. Mas A minha conclusão pode ser uma hipótese. Você piorou, cara. Entendeu? A minha conclusão ela pode ser uma hipótese. Pode ser que chova. É uma hipótese. Mas essa hipótese ela sempre está baseada em uma coisa que exista. Isso. Por que pode ser que chova? Porque o céu está preto. Entendeu? O interessante também é que o fato está ligado à experimentação que você tenha tido do mundo, né? De alguma coisa que você tenha tido como experimentação. Aí não tem mesmo como você ter... É factual, não é factoide, né? A gente fala que é factoide exatamente isso. Se, será que, não sei o quê, que é uma coisa que fica por trás do fato. Então você precisa ter experimentado uma coisa, ter experiência com aquilo para ser fato. Para uma criança, não vai conseguir perceber tudo como fato, né? A gente já consegue mais por experiência mais madura. Tá. Em cima de fatos e
quem quiser a palestra tá Eu acho que quando você vai explicar, eu acho que vai passar ali, tá ligado? Porque... Da hora. Em cima disso aqui, desses fatores, a partir do momento que eu tenho os fatores, e fatos também, fatos não conclusivos, mas eu posso tirar algumas coisas, eu tenho vários conceitos, eu tiro várias coisas. Isso aqui é como se fosse um baú onde tem muitas coisas desorganizadas. E nesse baú eu vou organizar essas coisas. Eu vou colocar as coisas desse baú em armários. Entendeu? Para que o planejador ele possa realmente organizar o planejamento dele. Limitadores de planejamento. A partir dos fatos e fatores, primeira coisa que eu tiro, limitadores de planejamento. São condicionantes, geralmente proibitivos, com significativa influência na solução do problema. Dá exemplo de limitadores de planejamento. A velocidade máxima na pista é de 90 km por hora. Isso é um limitador de planejamento. Eu não posso planejar com velocidade 95 km por hora. Não posso. Mas e se tomar multa, não sei o que lá? Não, eu não posso. Está aqui, eu não posso. Por que é importante entender o limitador de planejamento? Porque se a pessoa ela entende aonde que vai o limite do planejamento dela, a pessoa tem como ela direcionar a força dela. Ela não tem que planejar sobre tudo, ela tem que saber até onde vai a cerca dela. Isso é um limitador de planejamento. Por isso que o Vini, ele parece que alguém falou algum conceito errado de uma lei de startup e tal. Eu não lembro direito aqui no Tech Talk. Mas o Vini falou, não é assim, é assim, tal. Por quê? Porque as leis, em geral, né? As leis, em geral, são limitadores de planejamento. Não, acho que, se eu não me engano, não era sobre startup, não. Foi quando eu estava falando sobre os snippets do buscador, se não me engano, que o Vini corrigiu. Não, foi um negócio de startup. Eu lembro que foi startup. Mas, enfim. Isso é importante vocês conhecerem a lei. Vocês que vão montar uma empresa, vocês que têm um empreendimento, vocês precisam conhecer até onde vai o planejamento de vocês. Porque, vamos supor, que vocês planejam alguma coisa e depois lá na frente agora eu vou estudar a lei. E não pode. Olha quanto que eu perdi de tempo. Olha quanto que eu perdi de tempo. Entendeu? E as leis também são fatos. Olha, está escrito que a empresa não está autorizada perante o governo a vender serviços. Se a empresa não está autorizada perante o governo a vender serviços, então eu não posso dar nota de serviço. Então a empresa não pode vender serviço, não está autorizada, ponto. Eu vou direcionar meu planejamento à venda de produtos, mercadoria. Então isso são coisas básicas que a pessoa ela tem que saber para a pessoa ela saber aonde vai aplicar a força dela. Limitador de planejamento, conceito importante. É proibido fazer barulho após as 22 horas. Isso é um limitador de planejamento. Vamos supor que você tem um projeto que exija fazer barulho. Depois das 22 horas, você não pode fazer. É um limitador de planejamento. Até aqui vai o planejamento. Não planejo mais a partir disso. Não dá mais. Vamos lá. Elementos-chave. Elementos-chave. São elementos que, em caso de algum óbice para seu uso, afeta consideravelmente a execução. Você não, o que é óbice? Óbice é tipo falta. Tá. Serviços de servidores de empresa são elementos-chave. Vamos supor se uma empresa que tem uma quantidade de uma carga de informática robusta, o servidor dela falha. O servidor dela vai... Amanhã o servidor parou. Amanhã o servidor parou. E aí? É um elemento-chave. Todas essas informações do seu planejamento está tudo no servidor. Está tudo no servidor. Aí é um elemento-chave. Por quê? Se o servidor cair, meu amigo, vai afetar consideravelmente o seu planejamento. É importante vocês saberem quais são os elementos-chave do seu planejamento para que você possa tomar mais cuidado com eles. Vocês têm que colocar um foco importante nesses aqui.
Jogador de futebol carrega o time nas costas. Por exemplo, você é técnico de futebol, aí tem o Messi e mais 10. O Messi é um elemento chave. Se você tem uma tática que se volta completamente para o Messi, você precisa reconhecer que o Messi é um elemento chave. Por quê? Porque sem o Messi o elemento vai ao pau. Oi? Porque se der algum problema com o jogador, o time todo cai. Sim, e tipo assim, o elemento chave, ele não é assim, não, e se acontecer alguma coisa, mas se acontecer alguma coisa, tipo assim, não é uma coisa que, pode cair um meteoro na Terra, não é isso, entendeu? Mas o elemento chave, ele é alguma coisa que pode acontecer bem provável. Por exemplo, o jogador se machuca. Isso é uma coisa provável de se acontecer. Os servidores caem. Energia Os servidores caem, energia acaba, enfim, várias coisas acontecem. A internet fica ruim. O único programador do projeto Tchutchu trama. é um elemento chave, o único programador do Só projeto. tem o tchutchu. Só tem Tem o- na cabeça dele o dia inteiro. Imagina se tiver um projeto que só tem um programador. Lucas. Verdade. É um elemento chave. Tem programa. Então, nesse caso aí, por exemplo, dá para citar até um exemplo do OpenLab. Da rede, a Júlia era a única programadora. Verdade. Era elemento chave. Saiu fora, ninguém sabe o que acontecia no bagulho. Aham. Aí surgiu a necessidade de a gente, como burro, documentar o que foi feito e o que vai ser feito novamente. Pra ser outra Pra não acontecer de pessoa. novo. Sair tem esse plano no contingente. Diminuir os elementos chave para que não fique tudo coisas importantes em cima de uma pessoa só, de um elemento só. Pode continuar sendo uma pessoa ali Sim. responsável, o único programador, mas ela está documentando tudo que ela está fazendo. Então ela vai depender só dela. Então a pessoa vai poder assumir assim que ela sair. Sim. O elemento chave não é necessariamente ruim, eu tenho um elemento chave. Mas é perigoso. Mas é perigoso, porque para todo elemento chave eu tenho que ter um plano contingente. E esse plano contingente para cada hipótese de óbice de um elemento chave, deve ser elaborado um plano contingente. Ou seja, se eu tenho o time Messi e mais 10, eu tenho que planejar tudo isso aqui. Planejo tudo. Faço o fator, lá para estudar um problema, a solução, tal, pro meu time ganhar o jogo. Aí faço o planejamento. Mas todo esse planejamento eu tenho que refazer, eu tenho que fazer pela segunda vez sem o Messi. Eu preciso fazer. Por quê? Porque sem o Messi, ferrou. Muda Eu tudo. tenho que ter, muda É tudo. outra solução. Muda tudo. A solução pode ser ganhar o jogo, mas eu tenho que mudar uma linha de ação. Entendeu? Talvez se no planejamento sem o Messi, eu tenha que colocar 5 zagueiros, sei lá. Dando um exemplo. Tem que jogar no contra-ataque. 3-5-2. 3-5-2, enfim. Eu não entendo. Então, Eu jogava xadrez quando era pequeno. Não ajudou muito, Cara, eu né? não acredito. Eu não acredito, não. Sabe de nada, não sei. entenderam o elemento-chave? Não, não acredito. Elemento-chave. Elemento chave. Sim. Entendeu? Elemento chave, entendeu? Chaves. A nossa falha do Open Lab foi exatamente isso. Em caso de saída do programador, a gente não planejou isso. Então a gente deveria ter planejado antes. Deveria ter planejado o quê? Documentar. Não teve nada. Pode crer. A partir dessa aula vai ser diferente. É o problema. Mas não planejou direito. Solução, Não sabe tem que planejar dar a solução. solução. Eu não. Virou, na verdade, a linha de ação. Aí, ó. A gente conseguiu saber planejar. Tá vendo aí, ó? Você tá aprendendo. Logística. Tem uma frase de um autor desconhecido que eu vi numa aula que os iniciantes pensam em tática e estratégia. Os experientes pensam em logística. Ó. Então, logística é uma coisa muito importante também. É lindo. Foi feita uma pesquisa que a cada soldado norte-americano no Iraque, o custo que esse soldado era para o governo, ele despendia para o governo, é o custo de duas pessoas em terra, logística, para ajudar esse cara. Ou seja, para cada um soldado que os Estados Unidos enviar para lá, tem que ter 2 apoiando ele. Ou seja, os gastos de logística basicamente são pesados. E muitas pessoas e muitas empresas não dão valor à logística.
Gasto de logística é extremamente pesado. Logística se aplica a todas as áreas ou não? Então, logística eu posso ter uma Tá aula mais Legal. detalhada sobre logística. Não é porque A eu logística, não tenho ela noção. basicamente, ela inclui recursos humanos, recursos materiais e recursos humanos. Por exemplo, qualificação do pessoal da logística. Ah, legal. Qualificação do pessoal da logística. Não, mas se você fosse definir com uma frase logística, você definiria como? Uma definição simples. Não, não. Vamos explicar por um detalhe. Vamos falar, logística é isso. É um facilitador no fluxo de qualquer coisa. Porque assim, No muitas fluxo de tudo. pessoas colocam logística como transporte. Não, É, não. transporte É, é só Então, é só uma coisinha da logística. Então, Logística tem isso estoque, tem Não. tem armazenagem, que é estoque e armazenagem pode ser diferente. Tem qualificação de pessoal, tem um monte de coisa. Logística é basicamente apoio. Entendi. então eu Apoio operacional. Né? Tipo, você fazer as operações lá, você precisa, tipo, vamos supor, pra você vender, você vai ter a logística, tu vai ter que apoiar essa venda. Sim, para eu vender, por exemplo, Isso. Choconobre, eu tenho que ter uma Uhum. logística para isso. Que aí inclui o Eu tenho que estoque, ter o transporte. um transporte para chegar até Um lá. tchutchu. Eu tenho que ter uma armazenagem. Essa armazenagem tem que ser protegida de ratos. Uhum. Tem um monte de coisas que os gastos também são consideráveis, não só A o produção choconobre em em si. si, a Uhum. produção. Entendi. Então logística é uma coisa. A manutenção do casarão é uma logística também. Essa cadeira que a gente senta, o quarto limpo, isso é tudo logística. Colchão sobrando para visita. Colchão sobrando para Recursos visita, materiais. isso é logística. Então, os fatos mais fatores, eu tenho que extrair a logística. Eu tenho que extrair os recursos materiais e os recursos humanos. Recursos materiais, quanto de dinheiro que eu tenho, quanto de dinheiro que eu posso gastar, porque o dinheiro que eu tenho talvez não seja a mesma quantidade que o dinheiro que eu posso gastar. Uhum. O que eu tenho tenho um computador, um laptop, o que eu tenho para ajudar o meu projeto? Eu tenho caixa de som, eu tenho microfone, Espaço. espaço. O que precisa? Então, fatos mais fatores, eles vão encaminhar para uma análise logística. Dá com a câmera. Na minha equipe, o que cada um sabe fazer? Pô, fulano de tal é programador. Programação em quê? Java, C Sharp. Não. Erro de logística. Programador, outro é designer. Uhum. Tem que saber. Isso aqui. Então, eu perguntei porque até então o conhecimento que eu tinha era mais em questão de transporte. A Então, eu logística mesmo, eu mesmo. pensava que logística era transporte. Por isso que eu perguntei, tipo, o que que... Acho que a melhor forma de você pra levar uma coisa de ponto A ao ponto B. É, tá? Para então, quando eu estudei logística são 7 coisas, 7 funções, que a gente chama de funções logísticas. Transporte é só uma. Entendi. Uhum. Até mesmo quando eu fiz o curso lá, tipo, não na faculdade, mas o técnico, né? Na faculdade eu não cheguei na aula de logística. Mas no técnico mesmo de administração, tipo, só abordaram o transporte. Por isso que eu achava que logística só Então, em todo lugar que eu trabalhava, quando se falava em logística, era tipo igual pegar falou, de você chegar do ponto A ao ponto B. Qual a melhor forma de chegar? E por isso que eu perguntei, tipo, o que seria logística em si, porque até então o conhecimento que eu tinha era esse. Igual o lance que tu falou, que eu já queria falar do trabalho dele, que tipo, ele trabalhava lá, tipo, organizando caminhão, sabe? Então ele preparava, tipo, a rota do caminhão, e tipo, o caminhão sai da fábrica, ia deixar, tipo, uma coisa no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, no ponto E, então tipo, ele tinha que colocar o peso exato do que o caminhão carregar para não vazio, para não tipo, perder dinheiro com o transporte, e tipo, o que vai sair primeiro tem que ficar na frente, né, pra poder sair mais rápido e tal. Eu achava que tipo, logística sim. Mas Sim. também. Sim, Se também, você- mas não, se Mas a gente você- achava você- que logística era isso. Não, mas isso, não, a totalidade você- da logística fosse isso. Não, mas a totalidade é uma das coisas, a totalidade é isso também. Porque se você pensar, antes dele chegar na porta do caminhão, teve todo um trabalho anterior de recursos humanos e materiais. Ele é um recurso humano com recurso material. O caminhão é recurso humano com recurso material. Uhum. A estrada é recurso humano com recurso material. Uhum. Tudo isso é recurso humano com recurso material. O mais importante é lembrar que precisa dos dois recursos. Entendi. Precisa do recurso humano, precisa do recurso material, que facilite o fluxo de qualquer coisa para a coisa acontecer. Entendi. Essa aqui é a questão da logística, entendeu? Então, assim, por isso, se você pegar os pontos específicos de logística para você trabalhar, logística militar. Imagina, que dificuldade que deve ser organizar uma logística militar.
Então, a logística, a gente é que realmente quando a gente olha os caminhões, fala empresas de logística e transporte, empresas de logística e mudanças, né? A gente ficou com Então, esse a gente paradigma acaba na cabeça. ficando com isso. Não, mas beleza, já é legal que aprendemos um anexo. Fatos e fatores, eu tenho que extrair isso aqui. Difícil pra caramba. É difícil. É difícil. Tem coisas que são assim, óbvias, por exemplo, quanto de dinheiro que eu tenho? Pode ser uma coisa, pode ser uma coisa difícil. O que eu tenho de meios para utilizar isso aqui? Agora, tem outras coisas que são mais complicadas. Então, até a questão da logística, essa da Júlia Risa. Arrumar um novo recurso humano, será que é tão fácil? Não. Entendeu? E pensar numa forma que no caso seria documentar. Documentar é tão fácil? Isso tudo precisa. Você tem as duas coisas, recurso humano e recurso material. Entendi. Eu gosto muito. E aí, só pra conclusão, então, a logística é a união desses dois tipos de coisa. Você não pode ter uma logística só de recursos materiais. Não pode. Tá. O recurso material por si só, ele não tem fluxo. Vai ficar parado. Se tiver tipo, uma sala cheia de computador. Tá, então. E aí, tipo, também não pode ter uma logística também só de recursos humanos. Porque o humano gasta esse material também. Para levar o quê? Para onde? E vai para precisar de atender a que tipo de demanda. Porque você planeja alguma coisa, se você tem um problema e você entende, tem a conclusão, você tem as linhas de ação, é por quê? Essa que é a questão. O tempo inteiro que eu acho legal de planejamento é que você tem um objetivo. Sim. Só que no meio disso, os cortes são muito grandes.